Professor Celestino, qual era a elevação do pai de Jesus? Porque não tem referência sobre ele na caminhada de Jesus, nem após a ressurreição. O que eu posso lhe dizer, do ponto de vista literário, é uma obra de Scholen Asch, que ele fala sobre Jesus. O Nazareno. Exato. E ele fala exatamente da forma como José desencarnou, quando Jesus tinha 14 anos. E na Igreja Católica, ou seja, agora eu vou voltar à história das traduções, a Igreja divinizou Jesus, e Jesus, como Deus, não poderia ter família, foi muito afastado. Fala-se pouco de João Batista, fala-se pouco de José, fala-se muito pouco. Quando você vai ver a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, o Evangelho diz assim: Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Como se José não tivesse participação. E esquecem que, se Jesus não for filho de José, ele não é o Messias. Porque pela genealogia, a descendência, quem dá descendência é o homem, é o primogênito, filho do homem. As pessoas querem justificar essa parte messiânica de Jesus, porque Maria era da tribo de Davi. Tudo bem, mas a mulher não dá descendência. Quem dá é o homem. E aí, se você pega o evangelho dos Ebionitas, o evangelho em hebraico, ele nem fala em Maria. Ele vem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Quando chega lá em Jacó, o pai de José, diz assim: Jacó gerou José, o pai de Jesus, chamado Messias. Então, isso aí dá uma descendência messiânica para Jesus. Então, as dificuldades que as traduções, que os dogmas, que os erros, né, que Isaías nunca falou de virgem hebraico Betulá, ele fala em Almá, Almá é jovem. Então, ele fala de uma jovem, eis que vos enviarei o sinal, uma jovem dará à luz um filho que será chamado Filho do Altíssimo, ou Emmanuel, ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Diga, Jorgito. Não, termine, quero só complementar. Então, se a própria igreja escondeu muito isso, essa questão. Até a parte dos ícones, você vê a Sagrada Família, como é parada, aparece Maria jovem, montada num jumento, com Jesus no braço, e José bem velhinho, cabelos brancos, caminhando com muita dificuldade, como se ele não tivesse condições nenhuma de gerar ninguém. Tudo isso são preparações que eu estou apenas respondendo uma pergunta que não foi pergunta que me foi feita, porque eu pesquiso muito isso. Eu tenho um livro chamado Jesus, Evangelho, Cristianismo e o Espiritismo. Não. O Cristianismo Primitivo, que é um livro que eu escrevi. Tem um capítulo só sobre a história de José. Mas aí eu fui também aos apócrifos, né, que a gente tem lá em Nazaré, exatamente aquela estátua com a Sagrada Família, José com o cajado na mão, o cajado florido, a semelhança lá que a gente viu das tribos, lá quando foi, né, que a gente estudou isso já no livro de Números, lembra? Né? Isso, exatamente. Então, José participou ativamente dessa história, ele não era um velho incapaz, não. Maria tinha 14 anos naquela época, e José, se muito tivesse, era 28 ou 29 anos, 30 no máximo. Então, tudo isso foram questões de dogmas, de como a coisa foi colocada. Mas José teve vida, viveu com Jesus até os 14 anos, desencarnou, e Jesus assumiu, como ele era o primogênito, os outros irmãos, porque ele teve 4 irmãos, e no mínimo 2 irmãs, que está lá no Evangelho, capítulo 6 de Marcos, fala de Simão, José, Judas e quem é o outro, meu Deus? Tiago. São os 4 irmãos dele. E fala de que eles tinham irmãs, no mínimo eram 2. Então, essa questão de virgindade atrapalhou muito a figura de José na presença da vida de Jesus, que foi um bom pai, foi uma pessoa que
ajudou ele muito aos 12 anos. Quando ele fez o bar mitzvah aos 13 anos, ele começou a ensinar o ofício a ele, como era a lei. Ele era judeu, seguiu todo o judaísmo. Então, as pessoas precisam conhecer judaísmo, conhecer o que significa a característica do Messias, porque às vezes a gente quer criticar o judeu, não estou defendendo, estou falando aqui como historiador. A gente quer criticar o judeu porque não aceita Jesus como Messias. Mas o Jesus que o cristianismo, a primeira, vamos dizer, religião apresenta para nós, não é um Jesus judeu. É um romano, não usa kippá, tem sandália romana, vestimenta romana. Então, é a mesma coisa. Você vê a importância que significava isso, que quando, na palavra do filho pródigo, na parábola, lá em Lucas, quando o filho volta, o pai manda colocar o quê? A túnica, o anel, a sandália, para caracterizá-lo como judeu. E Jesus foi descaracterizado na condição. Então, tudo isso são situações que a gente tem que analisar do porquê essa, vamos dizer assim, esconder José desse processo, porque era útil para alguns dogmas que foi criado em torno do pai de Jesus. Queria fazer uma complementação aí. No seguinte sentido, Mário, não existem registros históricos confiáveis para que a gente fale sobre José com segurança, porque os únicos textos que a gente tem pelo qual a gente pode se basear são os evangelhos. Os evangelhos, eles acabam não sendo um documento histórico para a gente trabalhar as informações sobre pessoas. O evangelho é muito bom para que a gente retire os ensinamentos de Jesus. Mas em virtude de todas as dificuldades de cópia da cópia da cópia da cópia que isso aconteceu, nós acabamos vivendo muita dificuldade. Tem um primeiro período que Jesus está encarnado e não tem texto. Tem um segundo período que Jesus está desencarnado e não tem texto. Tem um terceiro período que Jesus está desencarnado e surge o texto. Mas o texto é copiado de mão em mão, mão em mão, mão em mão, mão em mão. Depois tem uma quarta fase em que esse documento ele é entendido como sendo um documento definido. Uma quantidade enorme de textos, Jerônimo decide quais eram os legítimos e quais não seriam. É uma decisão dele. Então, ele escolhe 4 e os outros ele encosta como apócrifo. Tem uma quinta fase, que é a fase que esse texto é colocado dentro dos mosteiros e copiado, 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 copiado. 1000 anos copiando. Até que acrescentando. E acrescentando coisas que você encontra lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus mandando ir pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus pregou Trindade aonde? Ele era judeu. Por que Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele nem tinha sido crucificado. Não sabia nem o que era isso. Não existia. Tome sua cruz, não sei que cruz, colega. Está falando de quê? Que nem sei o que é isso. Então, tem coisas, né? E aí, depois disso, vem o período da imprensa com Gutenberg. E depois vem o período das traduções. Quer dizer, meu Deus, é muita coisa. Então, Mário, nós não temos documento, certidão de nascimento, não temos nenhum documento abalizador para dizer isto é exatamente assim. Nós temos hipóteses. E hipóteses podem ser desmontadas. O que eu estou falando hoje, amanhã alguém pode chegar e dizer, não, a gente conseguiu. Mas vamos lá. Em cima disso, eu quero dizer o seguinte. Dos 4 evangelhos, 2 não falam de José, que é o evangelho de Marcos e o evangelho de João. Quem vai falar é o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que tratam da infância de Jesus. Eles não falam da idade de José, eles não falam que idade que ele tinha. A gente sabe pelo evangelho de Lucas que quando Jesus vai ao templo com 12 anos, José estava junto. Pelo menos é isso que o evangelista fala. Então, ele deve ter atravessado o período da infância de Jesus, o que, de repente, pode até casar com a história do Scholem Aschar, quando fala que ele teria desencarnado quando Jesus tinha 14 anos. Isso é uma hipótese.
No Evangelho, dentro do Corão Sagrado do islamismo, José não existe. Só existe a figura de Maria. José está fora da história. Então, veja que também é um texto religioso, também é respeitado, mas não tem José. Não tem José. Você está falando de um personagem que sequer existe dentro do islamismo. Você está comentando de uma coisa que o Islã nem reconhece a existência. Mas vamos lá. Voltando para o cristianismo, nós temos um outro texto, que é o Evangelho Apócrifo, o professor Severino até tocou nele, que é o Proto-Evangelho de Tiago. O Proto-Evangelho de Tiago é interpretado como um evangelho apócrifo. Por quê? Porque foi considerado, porque Jerônimo entendeu que ele não era, ele não faz parte do cânone. O proto-evangelho vai narrar uma história de José. Nesse proto-evangelho, que não é considerado legítimo, que nós não sabemos a origem dele, nem o evangelho de Lucas, nem o de Mateus, nem o de João e nem o de Marcos, nós não sabemos quem são seus autores, nós atribuímos a esses personagens, não sabemos se são eles, se alguém colocou esse nome nele, não sabemos nada. A gente está atrás só dos ensinamentos que Jesus deixou. Mas o proto-evangelho de Tiago, ele diz que José seria um homem idoso e que quando Maria sai do templo, porque havia encontrado o período da sua puberdade, por conta da menarca, ela é retirada da companhia dos sacerdotes do templo e colocada sob a tutoria de um homem idoso. Então, nesse texto do proto-evangelho, que eu não garanto legitimidade, é dito que ele é um homem idoso que tem 6 filhos. 6 filhos. E ele fica com a tutoria de Maria, com a tutoria dela. Então, é o que a gente tem, mas é tudo muito rudimentar. A gente vai compondo um desenho num mosaico que faltam muitas peças. E, ao mesmo tempo, nós não temos nenhum documento que a gente possa se assentar e dizer isto aqui a gente pode garantir, porque mas são textos religiosos. E textos religiosos têm essa possibilidade de alteração. Quando você fala sobre a elevação dele, aí é uma outra conversa. Uma outra conversa. Aí dá para a gente conversar melhor. Primeiro ponto da autoridade espiritual dele. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ela fica assustada. Quando o anjo aparece para José, ele não fica. O que significa? Ele tinha intimidade com o fenômeno mediúnico. José da Galileia foi tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para os serviços da definição. Emmanuel coloca exatamente isso que você está colocando. Que ele, em momento algum, se exalta ou se espanta. Isso eu queria colocar agora. Então, fantástico, lindo. Ele vê a manifestação do anjo, que diz, cara, não fala nada. E ele se diminui. Porque ele poderia dizer, não vou aceitar. Mas ele aceita. Ele aceita. Quando ele está, vamos admitir que todo esse texto já é verdadeiro. Vamos admitir que todo texto aí é verdade. Quando ele sai de Nazaré, que ele vai para lá, o anjo aparece para ele segunda vez e diz para ele, estão querendo matar a criança, vai para o Egito. Ele abre mão da vida dele, tá? Ele era profissional liberal e ele vai embora para o Egito, vai começar a vida toda de novo. Você já pensou? Você já é conhecido na sua região, eu vou para um local, outro idioma, outra cultura, outro lugar. Por quê? Só porque o anjo apareceu no meu sonho e disse que era para eu ir, aí eu vou e vou. Então, ele era alguém que tinha uma conexão com esses aspectos espirituais bastante relevante pelo fato dele obedecer às balizas que, de certa maneira, a espiritualidade colocava para ele. Ele vai para lá, ele fica lá. Quando ele está lá, ocorre a desencarnação de Herodes. Os espíritos aparecem, agora tu pode voltar para Belém, para Nazaré. Pois ele deixa o Egito e volta. Porque se fosse eu,
nem sequer tinha ido. E se tivesse ido, também não tinha voltado. Também não tinha voltado. Então, aí está a percepção dele com relação a tudo isso. Então, em todas as passagens que ele aparece, ele é extremamente discreto. E o pessoal diz o seguinte: qual era o papel dele? Qual era a missão de José? Proteger Jesus. Garantir a sobrevivência dele. Para que a semente pudesse frutificar. Então, se tiver que ir para o Egito, vai. Se tiver que voltar, volta. O que importa é que eu, José, vou proteger o menino. Não vou deixar com que nada aconteça que periclite essa missão. Então, a autoridade dele está exatamente nesse sentido. Agora, a referência depende, Mário. Se você for para o Corão, não tem nada. Se você for para Marcos e João, não tem nada. Se você for para Mateus e Lucas, tem alguma coisa, mas não define. Se você for para o proto-evangelho, que tem, vão dizer que o texto não é um texto seguro. Então, você decide, e a grande beleza do estudo dos assuntos religiosos é esse poder de interpretação que nunca cessa. É essa capacidade de, na próxima semana, a gente sentar aqui para discutir e dizer: sabe aquilo que eu falei de José? Pois é, temos uma peça nova no quebra-cabeça e tudo se rearranja. No judaísmo, essa é uma das coisas mais bonitas que se tem. Às vezes, em algumas correntes cristãs, existe uma rigidez na mudança de determinadas interpretações pelo princípio da obediência, não é assim, professor? Do dogma. O dogma, não pode questionar. O judaísmo é livre, absolutamente livre, as interpretações são livres. E Kardec, com o espiritismo, né? Kardec, no livro A Gênese, capítulo 1, item 55, ele diz: um dos caracteres da revelação espírita é ela ser progressiva. Progressiva, ou seja, ela progride, ela avança, ela se expande. E, evidentemente, o que eu estou dizendo aqui não necessariamente será a verdade nos próximos episódios ou nos próximos anos, porque coisas podem ser descobertas e tudo que eu disse aqui pode mudar. Mário, leia a mensagem José da Galileia, de Emmanuel, se você encontrar lá no Google. 3 frasezinhas aqui. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve o tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Deus confiou em José para ter a paternidade de Jesus. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, José nunca abandonou a carpintaria. Quantos de nós nos desviamos por tão poucos? A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. As criaturas mais elevadas e sublimes têm a condição de passar apagadas aos olhos dos homens tantas vezes. José era de uma grandiosidade vinculada a uma humildade tão grande, segundo Emmanuel, que ele passou desapercebido. Eu costumo dizer que muitos grandes missionários têm figuras apagadas na sua sustentação. Eu costumo dizer da dona Dinorá, que passou 40 anos cuidando do Chico, e ela não é lembrada dentro dessa história, e não se usa da palavra. E ela pouco conta em respeito ao Chico, mas nos momentos de dificuldade, o Chico ia à sua casa, queria a figura dela, e ela foi ali um anjo de sustentação ao Chico, e apagada aos olhos de todos, porque ela era a cozinheira do Chico, aparentemente. Então, José da Galileia, um espírito, segundo Emmanuel, que nós devemos respeitar.